e 16 vitórias. O quarto colocado foi o Goiás, subiu com 60 pontos, mas com 18 vitórias. Então, veja, se pegarmos aqui 20 e 19, em 20, 17 vitórias, em 19, 15 vitórias. Então, o Guarani vai ter que ganhar 7 jogos vai ter que ganhar 7 em 14, 50% de aproveitamento. E esse percentual de aproveitamento, ele passa pelos jogos em casa. Então, o jogo de amanhã não tem o que pensar, tem que pensar na vitória, tem que quebrar a castanha do Remo, com todo respeito ao Remo, mas o Guarani não pode se dar ao luxo de pensar em outro resultado que não a vitória diante do Remo. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, também integrando o nosso time de comentaristas. Um abraço para você, Tigrão, seja muito bem-vindo. Suas considerações sobre esse Guarani, que depois do derby, com Daniel Paulista, Ronaldo Alves, todo mundo valorizando esse ponto somado, enfrenta o Remo de Felipe Conceição dentro de casa, Tigrão. Então, um jogo complicado. Um abraço, Júlio. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Então é o seguinte, vamos, em cima dessa projeção de pontos aí que o Batista fez, eu fiz uma conta de margem de segurança com 64, né? Aí o Guarani precisaria ter 8 vitórias daqui para frente e mais 2 empates, para não depender de ninguém, para ter praticamente garantido o acesso. É bastante ponto. E essas oscilações que têm acontecido, se bem que dos últimos 6 pontos somou 4, é um bom índice. Mas precisa voltar a jogar aquele futebol que a gente viu em algumas oportunidades. Como, por exemplo, contra o Operário lá em Curitiba, né? Aquele jogo que foi fora da cidade de Ponta Grossa, foi em Curitiba, no Couto Pereira. Que partida exuberante. O Guarani fez 5-2, né? Entre outros jogos aí em que a equipe convenceu plenamente, como, por exemplo, quando empatou com o Cruzeiro, mas jogando uma bola fina, indo para dentro e tal. Então, o time perdeu, sim. Eu concordo com esse ponto de vista. Ele perdeu um pouquinho aquela velocidade, né? Aquela forma aguda de atuar, aquela agressividade, aquele jogo propositivo. E o elenco é o mesmo, tá aí. O Regis não tem ainda a condição que tinha quando deixou a equipe, mas vai readquirir. É questão de mais uma semana aí, o cara deve estar na ponta dos cascos. E aí, claro, mas perdeu o Davó, tirou aquela velocidade, aquele ímpeto do contra-ataque, aquela movimentação na frente. Pô, mas espera um pouquinho. Se é esse o problema, cabe ao treinador propor alternativas. Realmente, com o Davó, o time tinha uma dinâmica completamente diferente do meio-campo. Inclusive, com a marcação e abriu o funil para as penetrações do Regis, que é o artilheiro do time. É verdade. E com o Lucão, está sendo assim? Não está sendo. O Lucão é um jogador mais estático, que sai menos para buscar, nem tem essa qualidade técnica para buscar o jogo, não tem a velocidade para ser ele o cara do contra-ataque. Ele tem que jogar como referência dentro da área. Tá, isso tirou um pouco aquele dinamismo do time do meio campo para frente? Tirou. Mas ele tem alternativas. Por que não testar outras fórmulas? Menos essa que ele colocou no derby. Olha, no derby, hein? Não estamos falando do jogo contra o Remo. Nós estamos falando de um jogo que as diretorias, as comissões, os jogadores dão um tratamento todo especial de decisão de Copa do Mundo. É sim o tal do campeonato à parte. É sim o jogo que a torcida às vezes prefere não subir, mas ganhar o derby. E dos dois lados, não é só do lado do Guarani, não. Então, logo nesse jogo, ele, para mim, fez uma loucura. Ele cometeu uma bobagem. Intenção boa, pode ter treinado bem, mas quando nós vimos o Todinho, que o Marquinhos chegou, o Passarinho acertou a defesa, o Passarinho acertou o meio-campo, mas no ataque tem novidade. Eu tô aqui anotando, né? Falei, ele vem com o Andrigo. Ou ele vem com o Alan Vitor. Não, Todinho.
Ainda bem que eu estava bem apoiado aqui, entendeu? Seguro, não estava descendo nem subindo escada, senão tinha descendo da escada aqui, ou de repente trocando uma lâmpada, eu ia cair da escada, cara. Tomei um susto do peru, mas um baita de um susto. E falamos, todos nós que estávamos na jornada, não foi o Valdemir Gomes que falou, todos nós falamos, temeridade, o cara tá sem jogo. Numa partida com ele, mas ele só vai adquirir ritmo jogando. Pô, mas vai voltar logo no derby? Começar a adquirir jogo no derby? Então eu ponho na conta dessa opção aí a baixíssima produção ofensiva do Guarani depois dos 10 minutos de jogo. Agora, ele tem outras alternativas. Ele tem o Renanzinho. Ele tem, por exemplo, a presença sempre importante do Andrigo. Então tem que criar alternativas e tem que ter uma sequência um pouco mais regular para conseguir, obviamente, fazer tudo isso de ponto que precisa fazer aí para chegar ao acesso, viu, Júlio? Bom, Marquinhos, mais algum detalhe por hora ou daqui a pouco você volta com mais do Bugre? Daqui a pouco eu volto, Júlio. Agora são 5 horas e 55 minutos. Trânsito. Quem trafega pela João Jorge enfrenta lentidão no sentido bairro, na saída do terminal Miguel Vicente Cury e no cruzamento com a Prefeito Faria Lima. No sentido contrário, trânsito carregado na altura da General Carneiro. Pela Prestes Maia, problemas no sentido Santos Dumont, na região do Jardim do Trevo. Seu momento à mesa pode ser quentinho e prazeroso. Com o risoto Caldo Bom, você ganha tempo na hora do preparo, sem abrir mão de uma refeição deliciosa e saudável. Acesse a loja Caldo Bom. Carlos Batista. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No final de semana, o Brusque empatou com Vitória 0-0, o Curitiba venceu o Vila por 1-0, o Confiança passou pelo Sampaio Corrêa 2-0, Ponte Preta e Guarani empataram sem gols. O CSA venceu o Londrina 2-0, o Botafogo derrotou o Náutico por 3-1 e o Goiás venceu o Brasil de Pelotas 2-1. No domingo, na abertura da 25ª rodada, o Vasco da Gama empatou com o Cruzeiro. Coritiba, 48 pontos, é o líder. Goiás, 45. Botafogo, 44. CRB, com 41. Este é o G4. Guarani tem 38 pontos, é o 5º colocado. E a Ponte Preta é a 15ª, com 26. No rebaixamento, Vitória, 24. Londrina, 21. Confiança, 17. E o Brasil de Pelotas, com 16. Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Remo às 16 horas no Estádio Brinco de Ouro. E na quarta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Operário às 21h30 em Ponta Grossa, no Paraná. Jogos da 25ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Precisa utilizar a Campinas Montemor, enfrenta trânsito carregado no sentido Lix da Cunha, na altura da IBM e também da Avenida Emancipação. No sentido Hortolândia, o tráfego é carregado na altura da Vila Boa Vista, do Parque Santa Bárbara e do Jardim Rosolém. Quem ama a tranquilidade, escolhe os tubos e conexões Tigre, que levam água para toda a casa com segurança e durabilidade há 80 anos. É por isso que quem ama a tranquilidade, ama a Tigre. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e público em geral. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras e estetoscópios. Cadeiras de rodas e cadeiras de banho com encosto e muito mais. 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, Campinas, próximo ao UPA do Carlos Lourenço. E também lá na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Disque entregas. Ligue 3295-5188, 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 99947-1980. 99947-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é. Vamos lá, informações da Ponte Preta, chegando agora, são 6 horas e 2 minutos, pulou para 3 minutos, a Macaca com você, Antônio Lupi. Obrigado, Júlio, um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Na Ponte, o derby também faz parte do passado. A Macaca agora se prepara e se concentra para o jogo contra o Operário, quarta-feira às 9h30 da noite, lá no interior do estado do Paraná. A Ponte vai em busca da sua primeira vitória como visitante. É o pior time jogando fora de casa entre os 20 clubes que participam da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte está apenas 2 pontos à frente do primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que é o Vitória, e precisa pontuar contra o Operário para respirar na tabela de classificação. Gilson Kleina, mais uma vez, vai ter que modificar o seu sistema defensivo, já que Cleilton recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Ryan foi uma das novidades na escalação do derby de número 201. O atleta, inclusive, está na seleção da rodada pelo aplicativo SofaScore, e ele
foi o escolhido pela assessoria de imprensa para conversar com os jornalistas. Os atletas voltaram a falar com a imprensa, já que na última sexta-feira a diretoria da Ponte acertou o salário em carteira e nessa semana vai solucionar pelo menos aí alguns direitos de imagem que estão em atraso com alguns atletas. Ryan falou sobre a sua volta à equipe. A última partida do jogador com a camisa da Ponte como titular foi na vitória em cima do Londrina no dia 11 de agosto. Depois de um mês, o atleta voltou ao time e fala da sua atuação. Há um tempo que eu tô na Ponte, eu acabei me machucando algumas vezes e voltar num jogo assim é especial, claro, pela grandeza do jogo. E também para mim, queria fazer um bom jogo, queria que o nosso time saísse com a vitória, mas acho que no todo foi importante aquele ponto. E agora, se Deus quiser, tem uma sequência longa aí. O zagueiro Ryan também comenta por que o desempenho da Ponte no derby de número 201 ficou abaixo em relação às outras apresentações da Macaca jogando no Moisés Lucarelli. Não, acho que não ficou abaixo, não. Foi um jogo bom, acho que para as duas equipes tiveram chance, acho que a gente teve mais. Foi um empate ali que acho que foi justo, mas a Ponte não ficou abaixo, a gente brigou de igual por igual e agora é dar sequência aí a tentar essa vitória fora de casa que a gente está precisando. A Ponte Preta tem tido muitos problemas com as peças do sistema defensivo, seja por ordem médica ou disciplinar. São 3 zagueiros que estão fora de combate contra o Operário: Ednei, Thiago Lopes e Cleilton. Ryan fala o quanto isso afeta no entrosamento, essa rotatividade excessiva entre os atletas da defesa. Eu acho que não tem tanta... prejudica muito porque a gente treina sempre, né? Juntos. Acho que até a minha outra estreia, acho que foi contra o CRB, que eu tinha voltado de lesão também. Foi o primeiro jogo que eu tive com o Fábio e foi bem tranquilo também, depois a sequência contra o Botafogo. Então acho que o entrosamento a gente ganha ali também nos treinos e no jogo a gente só dá sequência a isso. A Ponte Preta ainda não pode receber o seu torcedor no Majestoso, mas fora de casa, a Macaca já atuou contra o Cruzeiro com torcida e agora será a vez do Operário. Ryan avalia o retorno dos torcedores apenas em algumas cidades e avalia o que falta para a Ponte Preta conquistar a primeira vitória fora de casa. Não, acho válido, acho que o normal do futebol é com a torcida, né? A gente está torcendo aqui para que a gente volte em casa com a nossa torcida. A questão é a gente não se impressionar por causa disso, a gente está fazendo bons jogos fora de casa e tentar agora não sofrer o gol e tentar achar algum gol ali para sair, mas não colocar essa pressão a mais e continuar fazendo bons jogos. É claro que os 3 pontos é importante, é válido pra gente que tem que sair dessa situação, mas acho que tá bem perto essa vitória aí. Sem Cleilton suspenso, Fábio Sanches deve voltar ao sistema defensivo. Ryan, que foi titular no derby no jogo passado, fala das diferenças entre Sanches e Cleilton e o que muda no seu posicionamento. Não, acho que não tem muita diferença, são ótimos jogadores, a gente já vem se entrosando nos treinos e acho que isso não vai ser nenhum problema não. Bom, esse o Ryan, que conversou com a imprensa hoje antes da atividade que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli no período da manhã. O Fábio Sanches deve voltar ao time sem a presença do Cleilton e Ryan e Fábio Sanches, eles jogaram juntos apenas 2 vezes. Na verdade, não chegaram a atuar nem durante 2 jogos, porque ambos saíram contra o Londrina no jogo em que a Macaca venceu pelo placar de 2-1. Eu fiz um rápido levantamento, porque o Gilson falou a respeito disso, nessa rotatividade excessiva no sistema defensivo da Ponte Preta. Em 24 jogos, o Gilson Kleina usou 9 formações defensivas diferentes, seja com 3 zagueiros, 2 zagueiros, mudando as peças. E 6 jogadores de defesa foram utilizados. Apenas o Gustavo Cipriano e o Douglas Mendes, eles não jogaram nessas 24 partidas da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma média, a cada 2,6 jogos, a Ponte Preta muda o seu sistema defensivo e mais uma vez isso vai acontecer para o duelo de quarta-feira contra o Operário. Sobre Moisés,
Pelo que a gente recebeu de informação, o atleta hoje participou da atividade normalmente, saiu mancando no derby, né, ainda por conta desse problema no joelho, mas aparentemente está tudo bem com o atacante. É claro que eu ainda coloco ele como dúvida, mas provavelmente estará em campo lá no Germano Krieger contra o Operário, Júlio. Pois é, né? E essas mudanças defensivas, inclusive o Rayan disse que não tem problema, porque o time sempre tá treinando junto, então, independente da dupla, há um conforto aí entre os zagueiros, mas é um número alto, né, CH? 9 formações defensivas diferentes, 6 jogadores diferentes utilizados em 24 jogos. É toda hora a defesa da Ponte mudando. E olha que o sistema defensivo não é o grande. Não chegou a ser o problema da Ponte, né? Durante a Série B. Mas é um ponto que acaba incomodando o técnico Gilson Kleina. A resposta é protocolar, né? Não vai falar também que tem problema. Isso é absolutamente entendível. Mas tem diferença, sim, claro que tem. Por exemplo, o Ednei é o jogador que vive a pior fase de todos, na minha opinião. Então, tem a história do entrosamento, da combinação, do casamento. Então, uma pena que o menino machucou, que é o que estava se destacando entre todos. A Ponte, ela descobriu uma maneira de jogar e entre essa maneira de jogar, a recomposição do time ficou mais rápida. Sem o Locatelli, não é? No meio campo, com um jogador mais atento, mais elétrico, que é o Marco Júnior, ele casou com o André Luiz ali. Então tudo isso, a colocação do Albuquerque fixo na lateral direita, tirar o Kevin do time, tudo isso colaborou. Agora tem diferença sim, não adianta minimizar, porque tem. Por exemplo, vai entrar o Fábio provavelmente na próxima partida. Tem condição de dar conta junto com o Rayan. Tem condição, mas precisamos ver na arena se vai funcionar. Agora, fica a dúvida. O Ednei acho que não vai voltar, né? Ou tem chance? Não, muito difícil. Então, o Ednei não voltando já é uma grande notícia, com todo respeito. Estou falando tecnicamente, tá? Porque ele não vive um bom momento. Então, tem chance de Fábio e Rayan dar o casamento legal aí e não comprometer. Realizar um trabalho que vem sendo feito. Mas, repito, não é só a defesa que está sólida ou que melhorou. O todo melhorou sem a bola. O Gilson arrumou um jeito do time jogar defensivamente. Está sofrendo menos, não é? O que precisa ajustar uma coisa a outra, né? É em termos de ataque, mas isso é assunto para um outro momento. Então, para mim, tem diferença sim, e deve jogar o Fábio, provavelmente, isso é o que eu acho, né, no jogo de quarta-feira, ao lado do Rayan. Afinal de contas, o Cleilton está suspenso, né, Júlio? Sim, com o terceiro amarelo. E aí, Gleger Zorzin, quarta-feira, né, a Ponte tem esse compromisso contra a equipe do Operário, Rayan e Fábio Sanches. Essa é a dupla ideal para a Ponte Preta jogar mesmo? Eu acho que é por aí mesmo. Acho que não tem que inventar muito. O Fábio tá um pouco sem ritmo, né? Tá voltando agora. Mas é bom jogador. Aliás, naquela partida, né, que foi contra o Londrina, né, Lupe? Que trocou os dois, que saiu os dois contundindo. Era o Fábio e o Rayan, os titulares, né? O último jogo deles juntos. Exatamente. Então, os dois eram titulares, já estavam jogando juntos. E eu gosto dessa formação. E concordo com os companheiros. Acho que o problema da Ponte não é a linha defensiva, a primeira linha, né? Todos os zagueiros que têm entrado, o Ednei, assim, titubeou um pouco, né? Eu acho que é o que mais está atrás, concordo com o CH, mas dos outros, cara, surpresa total, né? O Cleilton tá vindo muito bem, todas as vezes que jogou o Fábio e o Rayan também foram muito bem, o menino Thiagão, né? Foi bem demais, uma baita de uma surpresa agradável, tomara que ele se recupere o mais rápido possível aí para estar de volta novamente. Então, Júlio, assim, isso é a dinâmica, né? Não tem jeito, é um campeonato competitivo, você vai perder jogadores. É por isso que quando começa o planejamento, né? E a gente questionado, o que precisa contratar, sempre é zagueiro, né? Que a gente coloca um pouco a mais, justamente por isso. Porque vai ter cartão, vai ter contusão, né? Não tem como, essa é a dinâmica. E acho que a Ponte está muito bem servida. E o Gilson, ele tem promovido aí o posicionamento dos volantes muito interessante, né? Tem jogado aí o Marco Júnior e também o André Luiz,
Tô gostando demais. O Marco Júnior, ele é um jogador interessantíssimo, ele faz 2 funções dentro da partida facilmente, né? Em alguns momentos, quando a ponte tem a bola, um segundo volante, saindo, chegando, organizando. Quando a ponte perde a bola, ele vem ali ao lado do André Luiz, fechar a primeira linha, fazer uma linha de 2 volantes, protegendo. Ele tem essa característica também, e isso reforça ainda mais, né? Traz mais segurança. Então, tô gostando. E acho que com a presença do Ryan e também do Fábio Sanches, a ponte estará bem representada nesse jogo, que vai ser muito difícil, hein? Esse time do Operário é muito bom time, organizado, e quando joga nos seus domínios também, vem pra cima, busca o jogo, tem que estar atento, mas eu tô gostando. Eu acho que chegou o momento, né, da ponte vencer a primeira partida fora de casa, e tá aí uma oportunidade. Jogou bem a última partida, o derby, mostrando algumas mudanças ali, principalmente na frente, com chegadas, chegando, movimentações diferentes. Então gostei também. Eu acho que o Kleina precisa agora ter uma estratégia para jogar fora de casa. Repito, hein, a Ponte tem jogado muito bem fora de casa, mas não tem conseguido conquistar o resultado positivo. Sempre tropeçando em alguns detalhes. Justo, vamos ajustar esses detalhezinhos aí para que a Ponte possa trazer a primeira vitória nessa próxima rodada, Júlio. E aí, Tigrão, o que pensar sobre o sistema defensivo da Ponte e as dificuldades para esse jogo contra a equipe do Operário na quarta-feira? Eu acho que essa dupla formada pelo Fábio Sanches do lado direito e o Ryan do lado esquerdo, excetuando-se, não é, o menino da base aí que se contundiu, excetuando-se o Thiago Lopes, que eu acho que esse, ganhando um pouquinho mais de cancha, estaria, acho que, alguns pontos acima, mas ainda não está, só que entrou bem no time. Então, eu vou tirar ele dessa avaliação que eu vou fazer agora aqui, naquilo da maneira que eu vejo o futebol. Então, fazendo um recorte de todos os zagueiros e dessas 9 formações que o Gilson já usou em 24 rodadas, então o recorte não inclui o Thiago Lopes. Essa dupla aí, pra mim, é a melhor que a Ponte tem. Ah, mas então por que ela não tá jogando? Porque o Ryan se machuca muito, pô. O Ryan é uma sequência de contusões aí interminável. E problema de contusão muscular e problema de contusão de trauma, como foi aquela fratura na face, no rosto, né? E o Fábio Sanches, para acabar de complicar a situação, ele que pintou muito bem. Pintou muito bem, zagueiro tranquilo, um zagueiro experiente, já pega o atalho, já sabe como é que é, se posiciona muito bem. Ambos são experientes. Então, do que eu vi até agora, inclusive em termos de casamento, porque zagueiro é muito importante isso, né? Que dê a liga, Fábio Sanches e Ryan, para mim, é a melhor dupla de defesa que a Ponte tem. Agora, não estão os dois no melhor ritmo, né? O Fábio, por exemplo, não joga desde aquele jogo contra o Londrina. Aliás, todos já falaram aí, os dois se contundiram na mesma partida. Agora, não fosse isso, contusão, suspensão, etc, etc, eu acho que essa dupla aí teria sido fixada como titular. Mas o Cleilton fez boas partidas, fez, mas ele era opção. Se esses dois não tivessem o problema que tiveram, e não tivesse ocorrido essa questão das contusões, eles seriam os titulares. Então, se jogarem juntos aí 2, 3 partidas daqui para frente, e vai depender muito, muito do desempenho nesse jogo lá do Paraná, na quarta-feira, eu acho que mesmo cumprindo suspensão, o Cleilton não volta. Porque esses dois, até agora, sem ser aí Oscar e Polozzi, hein? Mas foram os que mais me agradaram. Foram aqueles que melhor me impressionaram. Então, salvo e exceção feita a questão do ritmo de jogo, que é preocupante, mas por se tratar de jogadores experientes, eles até podem repor, como repôs no derby, essa falta de ritmo com bom posicionamento, com experiência, com tranquilidade, serenidade para jogar futebol, que nós vimos no Ryan. Então eu acho que vai ficar por aí. Eu acho que é uma dupla boa, sim. Não me preocupa fora essa questão do ritmo. E
A Ponte vai ter muita dificuldade lá. Eu vi Operário e Cruzeiro lá em Sete Lagoas na semana passada e foi um perereco, hein? O marcou o gol lá no finalzinho para ganhar o jogo, tava 1-1, fez o gol a 52,5, o VAR anulou para mim corretamente, só que quando tava empatado o jogo, o Operário deu trabalho pro Cruzeiro. Não ficou atrás chamando o Cruzeiro para cima de si encolhido. Não, com a bola saía para jogar, puxava contra-ataque, time perigoso, time organizado, time voluntarioso, time forte fisicamente. E dentro de casa, os jogadores saíram falando sabe o quê ou não? Sim, bom resultado, hein? Empate fora de casa contra o Cruzeiro. Mas ele passa a ser bom se nós ganharmos da Ponte na quarta-feira que vem. Então esse é o discurso por lá. Foi bom resultado? Foi. Mas se ele empata, por exemplo, de novo em casa, aquele ponto conquistado fora já não tem significância nenhuma. Agora, se ele ganha da Ponte, empatou com o Cruzeiro, ganhou da Ponte, 6 pontos, ganhou 4. Aí o Operário. Então, time difícil, time chato de ser enfrentado. Um time que agora vai ter a torcida. Aliás, a Ponte está numa fase, hein? Deus do céu. Libera, o juiz libera, o STJD libera, a prefeitura libera, mas quando ela joga em casa não tem torcida. Aí na última, só um time tinha torcida. Na última partida fora de casa, contra quem que foi? Com o Cruzeiro, torcida. Agora o primeiro jogo com torcida do Paraná, do Operário no Paraná, dentro do campeonato todo. Lá vai a Ponte lá, para representar a estreia da volta de público com torcida. Então não é brincadeira não, é uma fase difícil. A Ponte tem que tombar aí todos os obstáculos, a Ponte tem que tirar da frente, né, todas as pedras para tentar permanecer aí nesse campeonato. E o Operário está na briga, sim senhor, sim senhor. Se ele ganha da Ponte, e ele é favorito jogando em casa, claro que é, todos sabem disso, isso não implica dizer que não pode a Ponte ir lá e conquistar a sua primeira vitória fora de casa. Mas o Operário é favorito, sim. E se ele ganhar, ele já vai a 37 pontos. Contra um G4 que começa com o 4 colocado, com 41, que é o CRB. Então ele não está falando em nenhum momento de permanência, esse Operário aí. Também não está totalmente à vontade. Mas, puxa, ele precisa de mais 10 pontinhos. 3 vitórias aí, um empate em 14 jogos. Em termos de permanência, está tranquilo. Para mim, já garantiu, ou está muito próximo disso. Ele não fala, eles lá em Ponta Grossa, não falam em nenhum momento de permanência. E sim em aproximação vertical com o G4. E essa aproximação passa, inevitavelmente, por esse jogo contra a Ponte, o que aumenta em muito a dificuldade que irá encontrar lá no interior do Paraná, ali a 90 quilômetros da cidade de Curitiba. Muito bem, Batistão, quero te ouvir também sobre a Ponte Preta em pauta, a Macaca tentando escapar ainda dessa situação incômoda no campeonato, são 2 pontos só de diferença para o Z4 e ainda sem vencer fora de casa, Batistão. É isso aí, Júlio. Antes quero dar um recado aqui. Vamos falar de um assunto muito gostoso, hein? E que tem história para contar. A Nico Paneteria foi fundada em 1973 e desde então tem a missão de levar sabor e qualidade para cada um de seus clientes. Ambiente aconchegante, preparado para receber você a qualquer hora do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos artesanais desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço, de segunda a sábado, das 11h30 até as 15 horas. Aproveite os salgados da semana
que a Nico Paneteria tem sempre um legal para você. É para você aproveitar o preço e, claro, conhecer toda a nossa variedade e, evidentemente, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Todos os dias, deliciosas sobremesas preparadas para você. E ainda tem mais, hein? Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana. Você vai se deliciar. E a partir das 18 horas tem as nossas saborosas e recheadas pizzas. Aos finais de semana e feriados tem buffet de café da manhã para começar o dia mais que especial. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar pelo WhatsApp 98198-7126. Ou então peça pelo iFood e pelo Rappi. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizado no Castelo, coração de Campinas e dos Campineiros. Olha, só para destacar aqui, né, porque o Lupe colocou aí que o Ryan entrou na seleção do SofaScore. Realmente, ele entrou na seleção do SofaScore e ele foi o 5º jogador a representar a Ponte Preta nas escalações das rodadas da Série B. Antes, outros 4 estiveram nas avaliações do pessoal que faz as estatísticas do SofaScore. Zagueiros Cleilton na rodada 20 e também nesta mesma rodada o garoto da base Thiago Lopes, portanto os 2 na rodada 20, o meio-campista Fecim na rodada 18, o atacante Moisés esteve em 4 rodadas, na 13, 18, 20 e 22. 13, 18, 20 e 22, o Moisés esteve marcando presença aí nessas rodadas, na seleção do SofaScore. É um jogador extremamente diferenciado. No derby estava meio pau, como se diz na gíria, não luziu aquele arranque que ele tem, inclusive levando a marcação pela velocidade, pela técnica, não conseguiu fazer nenhuma vez. E ele vem aí num processo de recuperação, o tempo é muito curto, o jogo já é na quarta-feira, e a Ponte precisa muito desse jogador para vencer a sua partida fora de casa. A Ponte, antes do derby, se vencesse todos os jogos em casa, iria permanecer na Série B, agora já não mais. Claro que depende aí de resultados combinados, mas para depender somente dela, ela vai ter que buscar pontos fora de casa. Não basta apenas vencer todos os jogos em casa. E a qualquer momento vai acontecer a vitória da Ponte. A Ponte vem apresentando bons resultados no aspecto técnico, fazendo boas partidas, mas numericamente não vem conseguindo. Empatou só 4 jogos, nenhuma vitória fora de casa, vai enfrentar um adversário difícil, complicado, mas que deverá sair para o jogo para enfrentar o time da Ponte e, consequentemente, a Ponte pode jogar no seu aspecto mais positivo, mais favorável, que é pegar o adversário no contra-ataque. O sistema defensivo terá, assim, pelo menos na minha visão, os 2 melhores zagueiros que a Ponte tem. O Ryan é muito bom jogador, foi perseguido aí por contusões, mas ele é um belíssimo zagueiro. Joga fácil, tem qualidade técnica. Eu até gostaria de ver o Ryan jogando com o Thiago Lopes. Eu acho que essa dupla seria ideal para realmente ali atrás, não só, né, jogar zagueirando, mas jogar também saindo com essa bola dominada, porque são jogadores técnicos de muita qualidade. Mas gosto também do Fábio Sanches. Acho que é a melhor dupla de zaga, com exceção do Thiago Lopes, que está machucado, não pode contribuir. Então, diante dos demais, essa é a melhor dupla de zaga. Nas demais posições, tudo como aconteceu no derby. Acredito muito de que a Ponte não vai perder o jogo. Falar que vai vencer é complicado, é difícil. Mas entendo que a Ponte traz ponto lá do Paraná. E o empate não pode ser descartado como ruim,
assim como também o empate do derby. A torcida não gostou, queria a vitória. E eu também achei que um dos dois poderia vencer, mas a Ponte precisa pontuar. É isso que vai mantê-la fora da zona de rebaixamento. E esse jogo lá no Paraná é um jogo em que, se a Ponte sair de lá com um ponto, não pode desprezar em hipótese alguma. E agora eu quero falar também sobre você que está aí já prestes a se aposentar, ou então você já entrou com o pedido no INSS. Vou dar aqui um nome para você. Procure a Concede, anotou aí? Concede Soluções em benefícios do INSS. É isso mesmo, agora Campinas você pode contar com os serviços de uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. Eu repito, 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Então vá tomar um cafezinho lá com o pessoal, vai bater um papo, conversar, entender o procedimento, como que funciona o serviço, e aí depois você decide se vai contratar ou não, mas com certeza terá ótimas informações para saber o funcionamento do serviço. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp, anote aí, 99-100-6609. 99-100-6609, Concede. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. É só chamar. Valeu, agora são 6h31. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Trânsito. Pela Campinas Montemor, o trânsito é carregado no sentido Lix da Cunha, na altura da IBM. No sentido Hortolândia, o tráfego é intenso na altura da Vila Boa Vista. Pela Santos Dumont, lentidão no sentido Viracopos, do Trevo Sérgio Mota até o Monte Cristo e na região do Jardim das Bandeiras. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Carlos Batista. A Z Company Engenharia de Campinas, com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. Soluções para os diversos segmentos que um edifício necessita. O nome da empresa vem daí, ó. Fazemos serviços de A a Z. Você contrata uma única empresa para fazer diversos serviços, inclusive pisos e parte elétrica e, claro, a recuperação da fachada.
independentemente do tipo de revestimento que o seu prédio possui. E com isso economiza tempo e dinheiro. Saiba mais, acesse azcompany.com.br, company com Y no final. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 984334344. A AZ Company Engenharia de Campinas vai revitalizar o centro da cidade. E o primeiro prédio a entrar nesse programa é o famoso edifício Anhumas. Mas todos os edifícios da área central de Campinas, independente das condições, poderão entrar no programa. Você só precisa conhecer como que funciona esse programa. É um trabalho que exige muito conhecimento técnico, não só na execução, mas como também em toda a parte de segurança do trabalho, dos pedestres, condôminos, mobilização de equipamentos e a documentação. E olha que não é pouca documentação não, hein? Tudo que faz parte do centro histórico é mais burocrático, é mais complicado. Então é necessário ter uma empresa que está acostumada a mexer com isso, tem excelência nesse procedimento, nesse trabalho e saiba como fazer. É por isso que eu recomendo aqui a AZ Company Engenharia. Então anota aí, eu vou dar uma vez mais, vou fornecer aqui uma vez mais o número do WhatsApp para você entrar em contato. 98433-4344. Ou então acesse o site azcompany.com.br. Abraço para Gabriela Almeida Trigo Tonin. Ela é a CEO da empresa, está sempre na paquera, aqui na escuta, acompanhando o nosso trabalho, assim como também o Marcelo, que é diretor executivo. Um grande abraço, Marcelo. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. AZ Company Engenharia. Bandeirantes Esportiva. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica de um jogo maluco ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco 1, Cruzeiro também 1. O Vasco foi a campo escalado pelo técnico Diniz, com Vanderlei no gol, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan, Riquelme, depois Valber, Andrei, Marquinhos Gabriel, Nenê, depois Bruno Gomes, Léo Jabá, Cano, depois Daniel Amorim, Morato e Gabriel Peck. Já o Cruzeiro de Luxemburgo foi a campo com Fábio no gol, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, depois Dudu, Adriano, Marco Antônio, depois Flávio, Giovani, depois Rafael Sobis, Wellington Ney, depois Felipe Augusto, Marcelo Moreno, depois Claudinho e Thiago. Os gols marcados na partida por Nenê para o Vasco, Ramon marcou o gol da equipe do Cruzeiro. Tivemos ainda nos acréscimos Daniel Amorim, que entrou na vaga do Cano, ampliando a vantagem para o time do Vasco, mas a arbitragem anulou por entender que houve um toque de mão no início da jogada. A televisão, porém, não percebeu em determinado momento que o gol foi anulado e muita gente pensou que o jogo foi 2-1 para o Vasco, mas na verdade ficou no empate, 1-1, Vasco e Cruzeiro. Esse foi metal, esse Seregana é metal na Bezona. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Acessórios 3 Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota de caminhões em dia para rodar com segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. A Acessórios 3 Vias trabalha com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços. Acesse acessorios3vias.com.br. Se não encontrar algum produto lá no site, mande uma mensagem de WhatsApp 97403-2077. Confira também indo na loja, a Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Ou então ligue no telefone 3782-6060. Leve o seu caminhão para uma personalização com quem entende do assunto. Acessórios 3 Vias. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos com as participações aqui dos nossos ouvintes. A primeira vai pro ar. Boa noite, amigos da Band. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Eu queria falar um recado pro CH. Creio que há uma semana atrás eu até perguntei pro CH que 3 vagas já estavam quase garantidas e que realmente iria estar sobrando somente uma vaga. E realmente o Guarani teria que estar jogando realmente pelo resultado. Então, gostei demais hoje do comentário dele. Realmente é tudo isso que ele falou, eu concordo plenamente. E eu acho que agora seria um momento do presidente reunir com o pessoal, realmente dar uma injeção de ânimo. E eu até acredito o seguinte: se o técnico fizer uma experiência com o Alan Victor no lugar do Davó, creio que esse ataque iria funcionar. O que você acha, CH? E aí, CH? Olha, eu concordo com o Paulinho. Essa é uma opção que
eu venho defendendo, o Gleger vem defendendo há muito tempo. É tornar um ataque mais rápido, é deixar mais leve o ataque do Guarani. Concordo com o Paulinho, um grande abraço para ele. O Norberto aqui, Lupe, está perguntando para você se você acha que o Matheus Anjos já tem condições de jogo para quarta-feira. Júlio, é difícil a gente projetar isso, mas pelo que o Gilson falou, ele estava esperando um pouco pro Matheus Anjos pegar um pouco mais do ritmo da parte física. Hoje ele apareceu treinando normalmente com os atletas, ele está à disposição. Tudo vai depender da questão física. Se o Matheus Anjos estiver pronto, provavelmente no banco de reservas ele deve ficar. Mas aí é uma definição entre comissão técnica e departamento de fisiologia. Próximo ouvinte vai falar. Fala, Júlio Nascimento, boa noite, tudo bem? Tudo bom, você? Lá de Hortolândia. Júlio, eu gostaria de dar minha opinião sobre a questão daquele lance do derby lá, do Lucão do Break lá. Não foi meramente mérito do Ivan, não, viu? Aquela bola, ele soltou em cima do Ivan. Aquele pra mim é gol perdido. Atacante que não sabe tirar do goleiro, que você é um cara que sabe tirar do goleiro, é só jogar no canto ali, já era, o goleiro não chegava mais, porque o goleiro estava em cima, estava próximo. Ah, mas é porque não dava, porque eu estava muito próximo. Não, mas do jeito que ele tentou bater, o cara pega e bate cruzado ali, velho. E lá no cantão lá e já era. O atacante dos caras é muito ruim, ainda bem. Ainda bem. O Ivan foi bem no derby, vários lances, mas aquele lá eu particularmente vejo mais como um gol perdido do que como um milagre. Com todo respeito aí, né? A opinião do Avelar. Não sei o que o Gleger acha, porque ele é o especialista da posição, mas eu achei uma baita defesa, porque a bola não vem tão fácil assim pro Lucão. Eu acho que ele nem esperava, e ali tem um desequilíbrio do corpo dele, claro que ele queria pegar em cheio, e se ele pegasse em cheio diminuiria a chance do Ivan de reagir, mas estava muito em cima, né? Então achei uma reação incrível do Ivan, puro reflexo. Pra mim foi defesaça, foi mais defesa do que gol perdido. Também acho, Júlio, também acho. Respeito a opinião do nosso ouvinte, mas aquilo ali é defesaça, né? A bola poderia ter entrado, pô. Se o Ivan não tá ligado no lance, se o Ivan não faz o movimento correto, a bola vai pra rede. Então, claro que o Lucão do Break não pega da forma que tem que pegar, né? Em cheio na bola, com dificuldade, mas a defesa do Ivan realmente foi impressionante. E teve uma outra boa defesa também no jogo, né? Que foi a do Rafael Martins, foi aquele contra-ataque da Ponte, chute do Richard. Belíssima defesa. Boa defesa também. Uma bola cruzada no chão, difícil. Aí já um chute de meia e longa distância, média e longa distância, ele vai e faz uma bela defesa, fazendo o movimento correto, espalmando para o lado. Foram as duas defesas, né, votadas aí como defesa do jogo, e os dois goleiros eleitos aí os melhores em campo. Fala aí que se a Ponte vencer todos em casa, ela não cai, tem 7 jogos, dá 21 mais 26, 47, não cai, somando os pontos aí dentro de casa ao Marco José. Mas aí é uma matemática perigosa, né, Tigrão? Seria bom pra Ponte, importante também, garimpar pontos como visitante, porque a Ponte é o único time da Série B que não venceu como visitante. Sim, não dá para apostar todas as fichas na questão dos jogos em casa, né? Ponte vai pegar Postulante, vai pegar o Coritiba em casa, aqui no Moisés Lucarelli, né? A Ponte pega times de nomeada aí, pega o Náutico, né? Pega times de primeiríssima linha dentro da competição. Então não dá para cravar que a performance em casa vai ser tudo aquilo que foi nas últimas 6 rodadas, né? 18 pontos, ganha 16. Não é assim. Então vai ter que ganhar 2 ou 3 jogos fora de casa. Vai ter que buscar aí 12, 13 pontos fora de casa, 14 com algum empate, alguma coisa, né? Não tem jeito. Botar fé que vai fazer a pontuação mínima fazendo 100% em casa é utópico. Eu não acredito nisso, é muito importante somar fora. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, equipe da Band. Boa noite, Nação Bugrina, Perna, Vila Boa Vista. Quanto a essa colocação aí sobre o Alan Vitor aí, sinceramente, se vocês já perguntaram, o Daniel não responde, o Boca Murcha lá também que trouxe ele não quer responder, sei lá.
Vamos deixar para lá, passa para a próxima. O jogo foi daquele jeito, né? Morno. Acho que o Daniel tentou um abafa logo no começo ali, não deu certo. Aí o joguinho foram algumas chances para cada lado e para mim o resultado foi normal. E o que eu queria dizer que é o seguinte, daqui para frente, sei lá, Todinho, Renanzinho, Pablo, um Cone, qualquer coisa. Mas o malucão do break não tem condição. Provou mais uma vez que ele é inimigo do gol. Perder aquele gol no final só fez a torcida passar raiva ainda. Valeu, galera. Bom programa para vocês. Um abraço. Pois é, e pra gente ver como são as coisas, né? Nós achamos Não foi uma aposta, né? Mas foi uma meta que o CH colocou lá sobre os 8 gols do Lucão. No começo eu achei ousado. Falei, nossa, CH, o Lucão já entregou aí várias vezes 8 gols, né? Na Série B. Várias vezes não, né? Foram 3, 4 vezes. Em edições da Série B que ele entregou isso. Poxa, 8 gols, será que não é uma média baixa? Não. O CH tava confiante que o Lucão teria dificuldades, né? Infelizmente, pro Guarani de entregar 8 gols. Olha, CH, claro que ele ainda pode mudar esse panorama, né? Tem muito jogo pela frente aí, mas esses 24 jogos, em 24 jogos da Série B, quando o Lucão esteve em campo, ele deixou o torcedor do Guarani com uma pulga atrás da orelha da qualidade técnica dele. Ele não tem muita intimidade com a senhora Dona Bola. Não tem, não. Ele teve passagens interessantes. É um jogador, pela característica dele, que falta no mercado até. Ele não é um mau jogador, mas ele tem uma dificuldade muito grande de leitura de jogo, ele não tem velocidade. A hora que ele bate na bola, a hora que ele tem que fazer o gol, empurrar a bola para dentro do gol, o gol fica pequenininho para ele. Então eu lamento muito, eu quero até o final do campeonato dançar o break lá no programa Os Donos da Bola. Esse é meu desejo, mas está difícil de acontecer, Júlio. Eu lamento muito. Porque se ele vai mal, toda vez que é apostado nele, é ruim para o Guarani. Eu tenho que torcer para dar certo, para ele fazer os gols. Mas me parece que, não sei, tem muito jogo pela frente, tem 14 partidas. Mas eu estou achando difícil. E, infelizmente, eu até acho que a partir do derby, ele vai virar alternativa de verdade mesmo, né? Ele deve, o Daniel Paulista, dar uma sequência para o Todinho. Eu acho que essa é a leitura. E o Lucão vai ficar meio de segundo plano aí, não sei. Vamos acompanhar o que vai acontecer a partir do jogo de amanhã. Mas a tendência é ele jogar menos do que ele vinha jogando. Mais um ouvinte vai falar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos da Bandeirantes. Ô, Júlio, desculpa aí por ter mandado aquelas coisas lá. O meu celular tava com vírus, viu? Desculpa aí. Cuidado. Ô, Gregor, parabéns, Gregor. Obrigado, meu irmão. Muitos anos de vida, muita saúde e felicidade. Obrigado, hoje Deus também, por coincidência, é aniversário de um grande meia esquerda, que só não foi profissional porque gostava da noite. Estou falando de mim mesmo. Tandy Negrão, hoje é meu aniversário também, 46 anos. Oh, que legal. Boa tarde a todos. E Gregor, lembre aí, ó. Todo mundo nasceu para ser feliz. Aê! É nóis. Que legal, que legal. Sensacional. Você é 46 também ou não? Eu? É. Não, Júlio. É menos, né? Sou muito menos. É verdade, o Gregor é novo, cara. Eu esqueço disso. 30, né, Gregor? 30? Não, cara. Eu não tenho por que esconder, né? Eu tô fazendo 45 anos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, pô, mas muito menos de 46 a 45. Eu achei que eu errei por uns 4, 5 anos. É isso aí. Mais e mais anos virão. Pois não, quem chamou? Não, fui eu. Hoje também, além do Glegger, além do nosso ouvinte, é aniversário do André Cruz. Grande André Cruz. Aniversário dele também hoje, viu, Júlio? Aê! O André Cruz era canhoto? O Tigrão que tem boa memória nisso, né? Porque eu vi um ranking esses dias da revista 442, que é da Inglaterra, colocando entre os zagueiros canhotos o André Cruz como um dos 12 melhores. Me chamou a atenção lá, tem muita moral no futebol europeu, o André Cruz. E hoje aniversariando
Um abraço para ele que está sempre também na nossa escuta aqui, sempre muito disposto, sempre que a nossa reportagem tentou falar com ele. Um abraço para você, André. Mais um ouvinte. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Professor Daniel Rinaldi, da Vila Industrial. O Guarani, para subir, precisa de 8 vitórias. Até o momento, fez 10 vitórias em 24 jogos, 40% de vitórias em relação ao total de jogos. Se mantiver isso, dos jogos que faltam, vai ter mais 6 vitórias, 40%. 16 vitórias não sobe. Mas o que mais preocupa é essa bolinha aí pequenininha que está jogando e a teimosia do seu treineiro, como falou o Zorzinho aí em alguns aspectos. Sinceramente, por mais que eu seja torcedor, não dá. Eu não acredito pela bola e pela matemática. E vocês aí, digam, na lata, o que vocês acham? Guarani sobe? Abraço. Olha, inclusive hoje nós falamos no programa da manhã sobre Coritiba, Goiás e Botafogo, né? Aparentemente são times que estão muito encaminhados, inclusive até pela quantidade de vitórias. Eu não acredito em mudança nesse panorama aqui. Coritiba, Goiás e Botafogo subindo. Inclusive, eu errei quase todos os palpites aqui de acesso. Eu coloquei o Vasco e o Cruzeiro na briga e estão um pouquinho mais distante. Mas por enquanto estou acertando em Coritiba e Goiás. Para mim são times que já subiram. O Botafogo continuando nessa performance, né, Tigrão? Botafogo tem grande chance também. Aí vai pro bolo. O CRB 41, Guarani 38, Avaí 37, o Sampaio e o Náutico com 35, talvez o Vasco com 34. Para mim são os times aí que estão brigando num primeiro momento por 2 vagas, mas quase uma porque o Botafogo tá jogando bola. É verdade. Aliás, começa a funilar, o campeonato começa a chegar mais próximo do seu encerramento, né? E aí é natural que a coisa comece a caminhar para esse lado aí que você colocou, né? Então quase que já dá para dizer que nós temos uma vaga aí sendo disputada por 5 equipes, né? Eu desço aí até o Vasco, até pelo tamanho do Vasco, né? Então Vasco, Náutico, Sampaio, Avaí e Guarani. Pode ter uma surpresa, Operário que joga com a Ponte quarta-feira? Pode surpreender. O Remo, que joga aqui amanhã, 34, 33. Mas eu acho que não foge de 3 vagas já preenchidas. Rapaziada que já disparou aí, né? Bem para cima dos 40 pontos. O Coritiba 48, o Goiás 45, o Botafogo 44. E depois do CRB até o Vasco. Então, do 9º até o 5º, são 5 equipes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 equipes. Eu tenho que incluir aí o CRB, claro. Então tem 6 equipes brigando por uma vaga. Eu acho que 3 estão definidas, a menos que aconteça um grande acidente. Por isso que daqui para frente, qualquer deslize é fatal. Nós já estamos falando de uma taxa de filtragem extremamente rigorosa daqui para frente. O que significa isso? Significa dizer que ou você faz aí uma pontuação maior do que aquela que foi feita até agora, percentualmente falando, no caso do Guarani, ou não vai dar. Está na briga, muito na briga. Esses 6 times aí, 5 pelo menos, que a gente colocou aqui. Mas muito na briga. Só que já estamos falando de 5 ou 6 pela 4ª vaga, porque 3 estão muito próximas da definição. Esse é o campeonato à parte que o Guarani faz daqui para frente. Pois é, eu particularmente não consigo apostar aqui, cravar qual vai ser o G4, não. Tá muito em aberto. Acho que tem muito time muito parecido aqui, né? O que vai definir mesmo são os confrontos diretos. E o Guarani tem alguns pontos que precisam ser melhorados. Então, acho que tá assim na briga. Mas tá ficando afunilado, hein? Tá ficando difícil. Tá ficando estreito e o caminho precisa de uma boa sequência aí para não deixar em nenhuma rodada essa distância de 3 pontos aumentar. Tem que continuar na cola rodada após rodada. Bom, vamos com informações do trânsito. Agora são 6 horas e 58 minutos. Trânsito. Amoreiras tem trânsito carregado no sentido bairro do São Bernardo até o Jardim do Lago. Prestes Maia tem tráfego intenso do Parque Itália até a chegada a Santos Dumont. Quem trafega pela Lix da Cunha enfrenta dificuldades no sentido Monte Mor, na altura da estação de transferência Anhanguera.
Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br/saiba mais. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida João Boi do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Muito bem, agora são 7 horas aqui no nosso Bandeirantes Esportiva, já convidando vocês a participarem aqui pelo nosso WhatsApp também, com mensagem de áudio para o programa do Derby, em Derby 201. Qual consideração você tem a fazer sobre o clássico de sexta-feira? 971021493, 971021493, mais ouvintes participando. Boa noite, Júlio, Gleger, Tigrão, pessoal aí da Band. Não sei se somente eu observo isso, mas acredito que não. Eu acho que muita gente observa uma coisa no time do Guarani, né? Não sei se é treinamento do Daniel e tal, mas várias vezes durante o derby, o time já estava com a bola dominada na intermediária de ataque, né? Para criar alguma jogada no ataque e tal. O time acaba voltando todo a jogada, a bola, volta para o zagueiro, às vezes volta até para o goleiro, para aí o zagueiro fazer o lançamento, isolando a bola normalmente, ou então o goleiro, né, isola a bola. Muitas vezes, no chutão para frente, sai até pela lateral tal, perdendo uma oportunidade de jogada. Isso aconteceu umas 8 vezes no derby. E é extremamente irritante jogar, se desfazer da bola dessa forma. E um abraço aqui para o Paulo Kikuchi. Parabéns para o Gleger, que Deus continue abençoando, dando muita luz, paz e saúde. E sobre o derby, queria a vitória da Ponte, mas pelo time fraco, acho que o empate foi bom resultado. Abraço para o Paulinho Kikuchi. Valeu, Paulinho. Obrigado, meu irmão. Vamos aos destaques finais aqui dentro do Bandeirantes Esportiva, porque já tem programa do Derby. Antônio Lupe, destaque final da Ponte Preta. Amanhã treina no período da manhã e depois já viaja para Ponta Grossa, porque quarta-feira, às 9h30 da noite, Macaca tem compromisso contra o Operário. Reencontro, hein? Da Ponte Preta com ele, mais um, Paulo Sérgio, que deixou alguns torcedores com saudade, outros não. Jogão de bola e a Ponte precisa da vitória para conquistar a primeira fora de casa, Júlio. E agora o destaque final do Guarani, Marcos Aloís. Técnico Daniel Paulista oficialmente ainda não confirmou o time para a partida de amanhã contra o Remo às 4h da tarde, mas poderá mandar a campo a mesma equipe que empatou o derby campineiro, com Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, Thales e Ronaldo Alves na zaga, Bidu na lateral esquerda. Meio campo com Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Bandeirantes Esportiva, mas não desligue o rádio não, fique aí, porque na sequência Carlos Batista comanda aqui o programa especial Derby 201. Vamos falar muito sobre o clássico, eleger aqui a seleção do jogo, debater os futuros de Ponte Preta e Guarani, as polêmicas e muito mais. Claro, com a sua participação sempre pelo nosso WhatsApp também, já vai mandando a mensagem, hein? Quero o seu áudio aí, ó, 971021493, participe com a gente. Bandeirantes Esportiva dessa segunda-feira, que contou com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joels Cardoso.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Campineiro 201, Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessorios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. AZ Company Engenharia. Empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência. Voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Hoje, o derby número 50 do amigo Batista. Uma tradição que vem desde 1912 e que tem muita história linda para contar. Vem cá, todo mundo que vem aqui gosta de futebol, então. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. A ponta escalada, Lupe. Escalada, pronta e escalada, Moisés vai pro jogo. Moisés está confirmado no time da Ponte Preta. Os times estão praticamente com força máxima. E essa os comentaristas mas vão falar muito. 93 para Júnior Todinho. E gosto da presença do Todinho. Para mim, o Júnior Todinho é muito mais jogador do que o Lucão do Break. Marcelo de Lima Henrique, o árbitro de 50 anos, debutante em derbys, também será um dos personagens do jogo. Começa o derby 201 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirante. O goleiro é um homem de elástico. E vem pra bola, lançamento Richard, partiu pé direito, bateu, defendeu Rafael Martins, grande defesa, a bola faltou, Moisés dominou, arrancou na entrada da grande área, chega, tira, Rodrigo Andrade, uma paulada no Richard, exigiu uma grande defesa do Rafael Martins, Antônio Lupi, que passe do Bruno Sávio, vai fazendo, entrou no campo, pé direito, bateu, Ivan Quaresma! Ivan Quaresma, um milagre inacreditável, uma defesa impressionante. O Rafael Martins faz uma grande defesa, grau de dificuldade alto também, mas essa do Ivan foi na cara do gol, né? E ele fez uma belíssima defesa, um milagre, como disse o Batista na narração. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro, termina o jogo. Ninguém mexeu no marcador. Carlos Batista.
Alô, Brasil! Brasil! Está no ar o programa especial do Derby 201. Belíssimo trabalho aí do time do Gil Kleber, que comanda a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, com o Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso e o Leandro Renato. Uma fotografia em áudio do Derby 201 que não teve gol. Sempre que não tem gol, o jogo realmente fica faltando alguma coisa. Porque o gol é um momento mágico do futebol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. E aqui pelo portal carlosbatista.com.br, os números do jogo. Foram 29 finalizações na partida, apenas 8 em direção ao gol, 4 de cada lado, equilíbrio, portanto. A Ponte Preta teve menos posse de bola, 43%, mas foi quem mais finalizou e puxou os contra-ataques, 3-0. Já o Guarani trocou mais passes, 366 contra 271. Teve mais escanteios, 10-6, e cruzamentos, 23 contra 21. Sistema defensivo. Guarani desarmou mais vezes, 13-7, mas foi a Ponte Preta que venceu mais divididas, 16-6. E as duas defesas funcionaram. Ivan Quaresma, você ouviu aí as defesas, fez 4 defesas difíceis contra 3 de Rafael Martins. Os 2 goleiros foram protagonistas na etapa final. E a arbitragem, Marcelo de Lima Henrique foi discreto durante o primeiro tempo e apareceu um pouco mais na etapa final, mas sem polêmica. O árbitro aplicou 33 faltas, 17 do Guarani, 16 da Ponte Preta. E aplicou 3 cartões amarelos, Cleilton, Ryan e Ludic. Foram apenas 3 impedimentos marcados e nenhuma grande reclamação dos dois lados. São os números do Júlio Nascimento, que foi o responsável pelos números do jogo durante o Derby 201. Nós vamos eleger neste programa a seleção do Derby. Vamos eleger, inclusive, o treinador do Derby. Já é uma tradição aqui da Rádio Bandeirantes há 19 anos, com o meu comando, elegendo em todos os derbys o Derby que eu narrei, que foi o Derby de número 50. Você ouviu aí logo no comecinho do trabalho o Edu Pinheiro falando que eu narraria e narrei o Derby de número 50. Cheguei em 1984 em Campinas, junho de 84, e pela Rádio Bandeirantes foi o 28º Derby. Portanto, com 19 anos de Band, são 28 derbys narrados. E você vai conferir aqui pela Rádio Bandeirantes um boa noite inicial no programa especial do Derby. Eu começo com você, Júlio Nascimento. Boa noite, Júlio. Oi, Batista, boa noite a você, para todo mundo ligado aqui no programa especial do Derby na Rádio Bandeirantes. E você passava sobre as estatísticas e terminou falando sobre Marcelo de Lima Henrique, talvez um dos grandes vencedores desse Derby, né? O Marcelo de Lima Henrique, de 50 anos, que vive uma temporada complicada de distanciamento da Federação Carioca de Futebol, foi colocado pela CBF por ser um árbitro experiente. Aliás, a CBF tem apostado nisso, né? Recentemente colocou Anderson Daronco, Rafael Klaus, Ramon Abate, Edna Alves, árbitros mais experientes para conduzir o derby. E foi extremamente discreto, né? A gente não viu nenhum torcedor reclamando de arbitragem, não debatemos aqui no pós-jogo nada sobre arbitragem, foi muito seguro, foi discreto, não deixou essa questão de dar cartões amarelos no segundo tempo, que era a grande preocupação, porque a média do Marcelo de Lima Henrique é dar mais cartões no segundo tempo. Nas primeiras faltas, e logo no começo do jogo já aplicou um cartão pro Cleilton, que ajudou ele a controlar o jogo depois, durante o decorrer da partida. Então, para mim, um dos grandes pontos e positivos pontos do Derby 201, já que tecnicamente o jogo não foi tão bom assim, foi que a arbitragem não correspondeu e não interferiu. Então, ponto positivo para Marcelo de Lima Henrique, que começou com muita desconfiança aqui de todos nós, mas teve uma bela arbitragem, Batistão. O destaque do mandante do Derby 201, a Ponte Preta, repórter Bandeirantes
chegando aqui no programa especial do Derby, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite, um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o programa especial do Derby de número 201. E o meu destaque inicial também vai com uma estatística do cara que foi eleito craque do jogo pelo lado da Ponte Preta. Ivan Quaresma, ele não sofreu gols desde quando assumiu a titularidade no gol da Ponte Preta em 2018, ainda não sabe o que é sofrer gols do Guarani jogando no Moisés Lucarelli. Foram 5 derbys disputados pelo Ivan no Majestoso e ele ainda não sofreu gols. Foi responsável por ajudar a Ponte Preta a conquistar esse ponto importante ao fazer uma defesa a queima-roupa do Lucão do Break. Ivan Quaresma, mais uma vez, se destaca no derby, no clássico entre Ponte Preta e Guarani. Marcos Luiz, o Cobrão, tá chegando aqui no programa especial do Derby 201. Oi, Marquinhos, um abraço, boa noite. Oi, Batista. Tudo bem por aí, Batistão? Sim, tudo bem, por aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo band. E por aí? Ah, por aqui também, Batista, tudo band. Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. É muito gostoso, né, a gente falar de derby. Para mim, o maior clássico do futebol brasileiro, você não tenha dúvidas disso. Estou me baseando numa entrevista que eu fiz uma vez, sempre conto isso aqui, que eu fiz com o técnico Carlos Alberto Parreira. Parreira me disse o seguinte, que já tinha visto Bavi, Grenal, Choque Rei, enfim, todos os clássicos, né? Paysandu e Remo, mas que para ele o de maior rivalidade, principalmente por se tratar de um clássico no interior, é Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte, o derby campineiro. Então, por conta disso, é sempre legal falar deste derby, Batista. E com relação ao Guarani, não tem muito tempo para treinar, não. Amanhã a bola já rola, compromisso contra o Remo e o Remo do técnico Felipe Conceição, hein, Batistão? Sim, é isso aí. Amanhã já tem bola rolando para o Guarani. A Ponte joga na quarta-feira, não dá muito tempo para ficar pensando no que aconteceu no derby. Mas, evidentemente, que nós temos que completar a grande jornada do derby. Começou lá atrás, no dia 1º de setembro, quando começamos a falar desse derby 201, com boletins especiais, as histórias do Edu Pinheiro, reprise de gols. Um período realmente impressionante, com uma gama de informações de derbys que aconteceram. Há uma dificuldade imensa de memória, né? As pessoas esquecem muito rapidamente e ainda tem aqueles mais jovens que não tiveram a oportunidade de acompanhar aquilo que aconteceu no passado. Então essas histórias contadas aqui pelo Edu Pinheiro, pela produção do Júlio Nascimento, são boletins importantíssimos. É o resgate da história, onde os mais novos podem acompanhar e os mais antigos relembrar fatos importantes que aconteceram neste confronto envolvendo Guarani, Ponte, Ponte Preta e Guarani. Hoje o derby 201, daqui a pouco vamos eleger a seleção da rodada. Os confrontos: Ivan Quaresma contra Rafael Martins. Parada difícil, hein? Quem será o eleito? Felipe Albuquerque contra Matheus Ludic. Cleilton contra Thales. O Thales entrou na seleção do SofaScore, do lado do Guarani. E do lado da Ponte, o Ryan entrou na seleção do SofaScore. É a Ryan contra Ronaldo Alves. Rafael Santos contra Bidu. André Luiz contra Bruno Silva. Marco Júnior contra Rodrigo Andrade. Fecim contra Regis. Richard contra Bruno Sávio. Moisés contra Júlio César. E Rodrigão versus Todinho. E aí, hein? Num derby tão equilibrado, como é que nós vamos fazer para elegermos aqui a seleção do derby? Bom, fique ligado, acompanhe, porque nós vamos eleger sim, por mais dificultoso que seja a tarefa. Por mais dificultosa que seja a tarefa, nós temos aqui especialistas que vão votar. Vamos dar um giro aqui com os comentaristas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, bruto, galopante e indomável. Oi Tigrão, abraço, boa noite pra você. Oi Batista, um abraço pra você, boa noite. Programa especialíssimo do derby, muito debate até às 21 horas.
E é um prazer mais uma vez, graças a Deus que estamos aqui lúcidos, com saúde, para debater e para conversar com os nossos ouvintes. E eu, de antemão, já falei hoje na TV, no nosso Os Donos da Bola, e falo aqui de novo, dedico a minha participação no programa de hoje, homenageando o aniversariante do dia, que é o Gleger, fazendo aí 63 anos, agora com o implante deu uma melhorada, ficou com uma cara mais jovem, mas tá um meninão ainda, 63 anos, parou de jogar bola outro dia mesmo. Que Deus o proteja, o ilumine, que ele seja muito feliz ao lado da sua belíssima família. Ele que é uma pessoa muito querida aqui por todos nós, viu, Gleger? Parabéns, saúde, felicidades e que você realize, né, todos os seus sonhos e que consiga executar todos os seus projetos de vida e que ela seja muito longa doravante. Parabéns. Valeu, Tigrão. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, seja bem-vindo aqui no programa especial do Derby. Oi, Batista, boa noite, o prazer é todo meu, é um programa já tradicional, né, na Rádio Bandeirantes, comandado por você há muito tempo, tem muita coisa para a gente debater, são situações distintas dos dois times, mas foi um clássico de muita garra, sobrou disposição, onde as defesas elas acabaram sendo mais positivas e mais competentes do que os ataques de ambas as equipes. Gostei da arbitragem, estava muito preocupado, enfim, tem muito assunto pela frente para a gente debater, conversar, concordar, discordar e contando sempre com a audiência inteligente do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Batista. É isso aí, o programa vai até as 9 da noite, hein? Até as 9 da noite. Esse horário sempre 9 da noite, rapaz, quando eu lembro, quando eu falo, eu lembro de um circo chamado Bostock, que rodou aí pelo país, e tinha uma menina que fazia propaganda, ela falava o horário do circo. Tinha um senhor de barba que falava do circo, da sessão do circo, na hora de falar o horário da sessão, ela entrava e falava 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite, às 9 da noite, 9 da noite. Aí, essa propaganda aí que resgataram, ela já tinha crescido, aí ela já estava moça. Mas ela começou a fazer a propaganda, era garotinha, menininha, tinha uns 10, 12 anos e, portanto, a voz era bem mais fininha. Ela foi crescendo, foi engrossando a voz. Então, nós vamos até as 9 da noite, ou então, como falava a menina do circo, 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. E agora o aniversariante do dia, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Ô Gleger, para você eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Sensacional. Boa noite, Gleger. Boa noite, Batista, um abraço para você. Quero aqui agradecer a todos os integrantes aqui da nossa equipe, agradecer também o carinho de todos os ouvintes que mandaram uma mensagem aí de felicitações. E dizer que prazer estar participando de mais um programa pós-derby. Eu sei de toda a história, sei de toda a tradição desse programa. E é um prazer aqui. Vamos falar muito. Jogo muito equilibrado, que pra mim o 0x0 ficou de bom tamanho. Quantos derbys, hein, Gleger? Quantos derbys eu joguei? É. Joguei 5. 5 derbys. Ganhou mais ou perdeu mais? Empatei mais. Empatou mais? Mas ganhou algum? Sim. Eu não perdi nenhum derby. Eu ganhei 2 e empatei 3. Ah, tá bom, hein? Ganhou 2, empatou 3. De 5, tá com 40%, é isso? 40% de aproveitamento. Tá bom, beleza. Bem, nós vamos destacar muito mais, é só ficar ligado aqui no som da Rádio Bandeirantes. Estamos também no YouTube. É só você clicar, entrar aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para você assistir o programa, ouvir e assistir
Estamos também através do portal, do YouTube do portal carlosbatista.com.br. Tá lá o Rick Batista operando, garantindo a qualidade para colocar no ar, não só o áudio, mas como a imagem também, lá no YouTube do portal carlosbatista.com.br. Estamos em AM 1170 para a região de Campinas e AM 1270 para a região de Ribeirão Preto. Falamos para Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios Três Vias, peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acesse acessorios3vias.com.br. Chame pelo WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. E a Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y no final. O rápido intervalo e voltamos já. Fique ligado aqui no ar da Bandeirantes. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 201, Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios Três Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessorios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Hortifruti Iga Atacado, recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos. Preços muito mais baixos. Só nesta terça e quarta. Brócolis bandeja 250 gramas, apenas R$ 2,69. Banana nanica, somente R$ 3,29 o quilo. Batata, apenas R$ 2,49 o quilo. Tomate salada, só R$ 5,39 o quilo. Ofertas válidas somente terça e quarta, dias 21 e 22 de setembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Em 2021, a rede Drugstore Popular completa o seu 10º aniversário. Vamos às ofertas. Toalha umedecida Huggies, R$ 9,99. Fralda Pompom, R$ 19,99 o pacote. Listerine Cool Mint, R$ 9,99. Peça pelo WhatsApp 19-98932-0486 ou pelo Disque Entregas 19-3722-7866. Ofertas válidas até 30 de setembro. Sua saúde é a prioridade na Drugstore Popular. Derby na Rádio Bandeirantes. São 19h30 em Campinas. Vamos eleger já a seleção do Derby 201. Vamos fazer na primeira parte a defesa, o sistema defensivo, depois o meio-campo e depois o ataque. Só que, como houve uma supremacia
das defesas em cima dos ataques, eu queria propor aqui uma modificação. Nunca fizemos isso, mas por circunstâncias do jogo, eu queria fazer ao contrário. Eu queria começar pelo ataque, depois o meio-campo e por último a defesa. Porque a defesa foi o que de mais importante aconteceu no Derby 201. Então nós vamos alterar, vamos modificar o sistema e vamos começar pelo ataque, depois o meio-campo e mais lá na parte final vamos eleger a defesa, tá bom? A Z Company Engenharia de Campinas, com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. Soluções para os diversos segmentos que um edifício necessita. O nome da empresa vem daí, fazemos serviços de A a Z. Você contrata uma única empresa para fazer diversos serviços, inclusive pinturas, pisos e parte elétrica e, claro, a recuperação da fachada, independentemente do tipo de revestimento que o seu prédio possui. Com isso, economiza tempo e dinheiro. Saiba mais. Acesse azcompany.com.br. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 984334344. A Z Company Engenharia de Campinas vai revitalizar o centro da cidade. E o primeiro prédio que entrou no programa é o famoso edifício Anhumas. Histórico edifício Anhumas. Mas todos os edifícios da área central de Campinas, independente das condições, inclusive condições financeiras, já que a Z Company tem condições de bancar e depois cobrar em suaves prestações. Todos os prédios da região central poderão entrar nesse programa. É um trabalho que exige muito conhecimento técnico da empresa que vai executá-lo. Não só na execução, mas também com toda a parte de segurança do trabalho, dos pedestres, condôminos, mobilização de equipamentos e a documentação. A documentação é um negócio complicado e tudo que faz parte do centro histórico é mais burocrático. Por isso que a documentação de revitalização é realmente complicado. Tem que ser especialista nisso. Ali são 20 mil pessoas, 10 mil carros que passam diariamente pelo local. Então tem que ser uma empresa com muita competência. É o caso da Z Company Engenharia, que há muito tempo vem fazendo esse tipo de trabalho. 984334344. Entre em contato para saber como que funciona o plano de revitalização do centro da cidade. 984334344. Acesse azcompanyengenharia.com.br. Bem, nós vamos eleger a seleção da rodada, mas rapidamente bater uma caixa rápida aqui com os comentaristas. Se tivesse que ter um vencedor, não teve, evidentemente, né? O placar foi de 0-0. Mas se tivesse que ter um vencedor, quem venceria? Começo com você, CH. Se tivesse que ter um vencedor, venceria Ponte ou Guarani, hein, CH? Sobrou pra mim, né, Batista? Sobrou pra mim. Olha, Batista, eu acho que durante a partida a Ponte teve mais estruturado em campo. Certo. É ligeira vantagem. É tipo 6-4, sabe? Ou 55 ou 45. É coisa ligeira. Por alguns detalhes, mas é só para responder a sua pergunta, porque o jogo para mim foi muito equilibrado. Bom, para o CH, se tivesse que ter um vencedor, seria a Ponte, e para você, Gleger Zorzin, tivesse que ter um vencedor, quem seria? Depois sobrou para mim também, né? Olha, Batista, eu analisando o jogo pelo início da partida do Guarani, aqueles primeiros 12 minutos, né, encurralando, apertando, depois a Ponte ajustou, tornou o jogo um pouco equilibrado. Mas eu vou dar, se tivesse que vencer o Guarani, justamente pelo gol que perdeu o Lucão. Naquela defesa impressionante do Ivan, né? O Ivan, sem dúvida nenhuma, é um craque, fez uma belíssima defesa, salvando a Ponte Preta. Mas por esse lance, que foi, assim, na minha opinião, o lance mais claro
poderia ter acontecido o gol. Eu vou dar para o Guarani. Bom, aqui não tem jeito de ser comentarista tijolo, porque o cara vai ter que optar por algum aí. Então, Gleger ficou com o Guarani, CH com a Ponte Preta. E para você, Tigrão, tivesse que ter um vencedor, quem venceria? Ponte, que é a mandante, foi a mandante, Derby 201, ou o Guarani visitante? Os dois times tiveram chances muito parecidas. O jogo foi extremamente equilibrado, mas como você não quer, eu ia dar uma tijolada aqui. Mas como você já me cortou a onda, eu acho assim, ó, que a Ponte teve duas chances agudas. Uma com o Fecim no primeiro tempo e uma outra com o Richard no segundo tempo. Para mim, uma defesa mais difícil. Aliás, eu votei nela. Eu não votei na defesa do Ivan, eu votei na defesa no chão do chute cruzado do Richard contra o Rafael Martins. E o Guarani deveria ter também duas chances agudas. Essa muito perigosa do Lucão, queima-roupa, e a outra do senhor Rodrigo Andrade, que recebeu um presente de Natal antecipado do Cleilton e arrancou com a bola. Ele desarmou porque o Cleilton tropeçou na bola, desatenção. Seria o vilão do derby se sai aquele gol nessa falha dele. É que a falha ficou minimizada porque o gol não saiu. E o senhor Rodrigo Andrade, que não é um finalizador, que não é um exímio chutador, ele quebra o galho arrematando, ele tinha dois jogadores para rolar a bola livres para fazer o gol. E ele perdeu tempo, se enrolou com a bola e quando foi chutar já chutou pressionado e botou a bola lá no trailer lá que vende cerveja, lá na frente do Moisés. Entendeu? Passou por cima do busto do Moisés Lucarelli e foi embora a bola. Por cima do portão e foi embora. Então, se essa bola do Rodrigo Andrade, ele não tivesse feito gol, mas tivesse transformado num lance agudo, como o do Fecim, como o do Richard e como o do Lucão do Break, eu ia ficar em cima do muro, sim. Eu ia dar uma tijolada. Mas como eu acho que a Ponte teve duas fatais e o Guarani teve uma fatal, apesar da bola não ter entrado, eu falo aí apenas para cumprir a pauta estabelecida por você, que a Ponte esteve ligeiramente mais próxima da vitória. Para o CH e para o Tigrão, Ponte para o Gleger, Zorzin, Guarani. Se tivesse que ter um vencedor, Júlio Nascimento, claro que você se aprofundou, mergulhou nos números e está em condições de cátedra para responder essa simples pergunta. Se tivesse que ter um vencedor, quem seria, hein, Júlio? Ah, se o C existisse no futebol, né, Batista? Quantas coisas mudariam, né? Pois é, uma pergunta difícil de responder, mas como você mesmo citou, eu me baseio muito nos números, né? Eu gosto de projetar olhando para ele também, não só em relação à tabela, mas ao que se constrói em cada jogo. E o Ivan Quaresma teve 4 defesas difíceis contra 3 defesas difíceis do Rafael Martins. Segundo o SofaScore, foram 5 grandes chances para o Guarani contra 3 grandes chances da Ponte. Inclusive, uma dessas chances do Guarani, justamente essa roubada de bola aí, ou falha do Cleilton, que o Rodrigo Andrade, se fosse mais generoso com seus companheiros, poderia dar mais trabalho para a defesa da Ponte. Além, é claro, para mim, da melhor chance do jogo, que foi do Lucão do Break, que teve uma parcela de culpa no desequilíbrio do Lucão ali na finalização, mas para mim uma reação incrível do Ivan Quaresma. Então o Guarani esteve muito próximo da vitória, né? No detalhe, eu acho que o Guarani teve mais chances de fazer o seu gol do que a Ponte Preta teve. Então, olhando um pouquinho para os números, eu apontaria que o Guarani foi quem mais se aproximou da vitória. Se fosse para ter uma manipulação do resultado aí, eu acho que o Guarani teria mais chances se continuasse o jogo e nesse volume de ter feito um gol, Batistão. Bom, então empatamos, né? 2-2, 2 para o Guarani. Gleger e Júlio Nascimento, o Guarani, se tivesse que ter um vencedor, 2 para a Ponte Preta, CH e Tigrão. Quero dizer para você que a gente combinou. É impressionante, tá? O equilíbrio do Derby 201. Até aqui, ó, a votação, quem seria o vencedor, deu empate. Vamos... vocês concordam aí com essa inversão que eu fiz aqui? Ao invés de eleger a defesa, meio campo e ataque, nós vamos ao contrário.
do ataque, meio campo e a defesa, que foi o mais importante. Alguém contesta ou não? Eu não só concordo, como eu acho que você deveria pautar os repórteres, a partir de amanhã, o Marcos Luiz e quarta-feira o Lupe, para dar a escalação ao contrário. Aí não, é. Não, você inventa cada uma, cara. Ué. Você agora, o Lupe vai... Ponte Preta escalada com Rodrigão, Moisés, Richard, Fecim, daí pra frente, termina com o Ivan. Faz isso, pô. Assim você inova. Não tem uma rádio aí que faz um negócio diferente? Ao invés dela falar 40 do segundo tempo, ela fala assim, 5 para terminar, 4. Aí ela, quando tá com 15 minutos do segundo tempo, ela fala assim, e olha o tempo de jogo. Aí vem a vinheta, aí ele fala assim, 15 para terminar. Faz assim, pô, começa com o Rodrigão e começa com o Lucão do Break, a escalação. Aí você já deixa essa sandice, deixa ela institucionalizada para toda a programação da rádio e não apenas para votação. Assim você já trinca o cabeçote do começo ao fim. Aí não dá, porque tem coisa... Caneta Bic, que é legal. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é legal. Que é super legal. Mas tem coisa que é invencionice. Convenhamos. Então, caneta Bic existe do mesmo jeito desde quando foi inventada. Então, o futebol é muito tradicional, né, velho? Não tem jeito. Nicolau Tuma inventou esse sistema metralhadora que até hoje os narradores usam. Muitos nem sabem que foi o Nicolau Tuma que inventou esse sistema, foi o primeiro cara que narrou uma partida de futebol. Seleção paulista contra a seleção do Paraná. E existe até hoje, não tem como mudar. Quem tentou fazer alguma alteração se arrebentou, se deu mal, sucumbiu. Porque o rádio, ele é muito tradicional. O rádio esportivo é muito tradicional. Então é muito difícil mudar, não tem jeito, é muito complicado. Clóvis Pereira, saudoso, grande cantor, bom narrador esportivo, tentou fazer uma inovação na Rádio Cidade de Campinas, narrando uma partida de futebol no rádio, mas como se fosse na televisão, de forma mais lenta, descrevendo as jogadas de maneira mais... assim, sem ter a imagem, né? Na época não tinha redes sociais, não tinha o YouTube, então era só o rádio mesmo. E aí sucumbiu, não arruma patrocínio, sabe? O próprio dono da rádio lá acabou encerrando o projeto porque a coisa não funcionou, porque o rádio é muito tradicional. Bom, é o seguinte, a Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca, sim, uma alimentação mais saudável. A Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando for comprar temperos, lá na gôndola do estabelecimento que você frequenta, dá uma olhada lá, veja a marca. Se for a Aroma das Ervas, pode levar. Essa eu garanto, essa é a boa. Aroma das Ervas da família Sato, Sato pai e Sato filho. O filho é o Glauco Sato e o pai é o Antônio Sato. Sato pai, Sato filho. Eles comandam a Aroma das Ervas. Se você quiser saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Chimichurri, Tigrão. É da Aroma das Ervas. Bem, sobre protestos do Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão
Bruto, galopante e indomável, que não gostou da alteração, começando pelo ataque. Vamos começar pelo ataque, tá bom? Então vamos lá, começo com os repórteres. Começo pelo mandante, começo pela Ponte Preta. Antônio Lupe, vota em quem? Vamos repetir aqui do ataque. Sim. Ataque aqui nós temos Richard contra Bruno Sávio, Moisés contra Júlio César e Rodrigão contra Todinho. Em quem você vota? Vamos lá, eu voto no Richard, no duelo com Bruno Sávio, no Rodrigão, no duelo com o Júnior Todinho e no Júlio César, no duelo contra o Moisés. Richard, Rodrigão e Júlio César. Repita. Richard, Rodrigão e Júlio César. Perfeito. O Júlio Nascimento está anotando tudo certinho aí, né? E depois a gente vai aqui apresentar a soma. Marcos Luiz, vota em quem? Melhor do ataque, os melhores do ataque. Bom, Batista, eu assim, no confronto, Richard e Bruno Sávio, Moisés e Júlio César, Rodrigão e Todinho, acho que não tem nem muito o que pensar, né? Rodrigão, Batista. Repita. Bruno Sávio, Júlio César e Rodrigão. Ok, portanto, o voto dos dois repórteres setoristas. E agora eu vou para o voto do Gleger Zorzin. Estamos votando o ataque. Quem que você elege, hein, Gleger? Lado direito, Richard. Centralizado, Rodrigão. E lado esquerdo, Júlio César. Júlio César, Rodrigão e Richard. Repita. Júlio César, lado esquerdo. Rodrigão centralizado e Richard, lado direito. Carlos Henrique, o bate pesado, vota em quem? Os melhores do ataque. Lado direito, Richard. Centroavante, Rodrigão. Lado esquerdo, Júlio César. Richard, Rodrigão e Júlio César. Richard, Rodrigão e Júlio César. Portanto, 2 da Ponte até agora ganhando no ataque e 1 do Guarani. Vamos lá, Tigrão, vota em quem aí os melhores do ataque? Richard, Rodrigão e Júlio César. Repita. Richard, Rodrigão, Júlio César. Ok, Júlio Nascimento, vota em quem? Opa, eu vou de Richard, Rodrigão e Moisés. Richard, Rodrigão e Moisés. Os votos, portanto, aqui do Júlio Nascimento. Eu vou de Richard, Rodrigão e Júlio César. Richard, Rodrigão e Júlio César. O Moisés, infelizmente, na minha opinião, não luziu, né? Ele foi muito... entrou no sacrifício. Acho que foi o Tigrão que falou, né? Se fosse um outro jogo, não sei se foi o Tigrão, o CH, um dos comentaristas. Fui eu. Fosse... Oi? Fui eu que falei. Ô Batista, só para justificar um pouco do meu voto do Moisés, até um voto simbólico aí, pela participação dele no sacrifício, né? Nós alertávamos desde o começo do jogo um Moisés que não seria aquele Moisés que estávamos acostumados, mas mesmo no sacrifício, o Moisés teve números muito interessantes. Ele teve 31 toques na bola, 7 a mais, inclusive, do que o Júlio César, para 14 passes, 1 a mais do que o Júlio César e a mesma quantidade de passes chaves do que o Júlio. Tirando essa participação do drible, da recomposição, que o Júlio César foi muito superior e colaborou mais taticamente, o Moisés, no sacrifício, conseguiu criar 2 grandes jogadas para o time da Ponte Preta. Inclusive, o chute do Richard, que foi uma das grandes surpresas técnicas aí no derby. O Richard, quase unanimidade na votação aqui, só não recebeu 1 voto. O Bruno Sávio teve 1 voto aqui na votação. Esse lance começa justamente na participação do Moisés. Então, mesmo debilitado fisicamente no sacrifício, eu achei os números do Moisés interessantes e por isso que o meu voto foi para ele, viu, Batistão? Bom, então, na somatória aí, como é que ficamos, hein, Júlio? Richard, 6 votos. Rodrigão, a única unanimidade por enquanto, com 7. E o Júlio César também com 6 votos.
Então, 676, são 7 votantes. Então, a unanimidade foi o Rodrigão, Richard, 6 votos, e o Júlio César, 6 votos. Portanto, está fechado, então, o sistema de ataque. Daqui a pouco teremos aqui o meio-campo. Você vai acompanhar aí, porque nós estamos invertendo. A defesa será a última coisa que nós vamos votar, tá bom? Então o programa aqui vai até às 9 da noite, tem muito programa pela frente e daqui a pouco nós vamos votar o meio-campo e já vamos votar mais lá na frente, na última hora do programa, o sistema defensivo. No Iga Atacado você encontra diversos produtos em oferta, além de grande variedade e muita qualidade para o seu dia a dia. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, frios, hortifruti, mercearia, produtos de higiene, de limpeza, cesta básica, frios e muito mais. Muito mais! Os melhores preços para a sua economia, ofertas sensacionais todos os dias. Filé de tilápia, água limpa, congelado, R$ 15,98 o pacote de 500 gramas. Maionese Hellmann's, 500 gramas. R$ 5,59. Água mineral Cristal Gold sem gás, 510 ml, só 49 centavos. Detergente em pó Tixan, 5 quilos, R$ 29,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 27 de setembro. Tem muito mais ofertas na loja toda para você. No Iga Atacado você pode pagar as suas compras com vários cartões alimentação. E também tem muitas outras opções de pagamento. Dá uma olhada lá no site iga.com.br e veja qual é o sistema de pagamento que você pode utilizar. Iga Atacado, lojas em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste, abertas até às 22 horas. Iga Atacado. Bem, é o seguinte, vamos falar um pouco aqui a respeito do Guarani, que me parece o fator surpresa, até no clipe especial que nós mostramos aqui no início do programa, apareceu a voz do Marcos Luiz dizendo: os comentaristas vão falar muito a respeito dessa novidade. E aí deu a escalação do Todinho. Marquinhos. Opa! Bastidores. Quando é que você ficou sabendo que o Júnior Todinho seria o titular e não o Lucão do Break, ou então uma outra opção que ele poderia ter escalado, que também nós debatemos a semana inteira, a entrada do Andrigo centralizando o Bruno Sávio. Quando é que você ficou sabendo que o Júnior Todinho ia para o jogo? Batista, é uma informação que o Guarani guardou as 7 chaves. Isso eu posso te assegurar com 100% de certeza. Eu só tomei conhecimento mesmo da escalação do Júnior Todinho, e aqui a gente tem que usar da sinceridade, quando a escalação foi divulgada pela assessoria de imprensa. Por quê? Porque ele trabalhou com o Lucão do Break, em nenhum momento vazou a informação do Júnior Todinho, mas também utilizou o Andrigo, mas optou pela entrada do Júnior Todinho, segundo o próprio treinador, guardou esta escalação, porque ele queria a presença do Júnior Todinho em relação à zaga da Ponte, palavras do treinador. Mas, objetivamente, Batista, quando o Guarani divulgou a escalação. Bom, então é o seguinte, olha, ele escondeu tanto que ele acabou escondendo o futebol do Júnior Todinho. Gleger, você que esteve lá dentro, foi um dos grandes goleiros produzidos nesse país. A explicação do Daniel Paulista te convenceu não estou dizendo o Júnior Todinho foi uma piada, não jogou nada, não participou, mas estou perguntando o seguinte: a defesa feita pelo Daniel Paulista para a escalação do Todinho te convenceu? Não, Batista, não me convenceu. Aliás, assim, eu inclusive disse, no momento em que sai a escalação, que eu preferiria muito mais o Todinho do que o Lucão do Break. Porque nós sabemos que o Todinho é bom jogador de qualidade, um jogador decisivo. Mas está totalmente fora de ritmo, né? Sem ritmo de jogo. A gente percebe ele ainda fora da forma ideal. Então, esse foi o que